Fala pessoal, tudo bem? Pessoal do sexto ano A, B e C. Nós preparamos para vocês, eu preparei para vocês uma aula extra, né, de raízes quadradas, tomando o conceito de raiz quadrada, né? Então, vale ressaltar que o primeiro ponto para a raiz quadrada sair legal, para aprender legal, é a tabuada, tá ok? Então, preste bem atenção no vídeo. Qualquer dúvida, procure o professor, tente mandar mensagem. E ponto, também um ponto importante, é o primeiro conteúdo que vocês estão vendo novo, tá? Porque os outros conteúdos foi aprofundado alguns pontos, porque vocês já viram adição, subtração, divisão e multiplicação, vocês viram no quinto ano, porém nós aprofundamos com ideias, com propriedades, tá ok? Porém esse conteúdo é extremamente novo, então vale a pena vocês ter um pouquinho de paciência, tá? Para o vídeo, olhe novamente, faça uma leitura no livro, tá ok? E aos poucos nós vamos corrigindo todos os exercícios, tá beleza? Então presta atenção nessa aulinha extra aí, eu acho que ficou legal. Mudei um pouquinho a forma de como que eu expliquei da primeira vez, tá bom? Fiquem bem, cuide-se e aproveitem, tá bom? Para estudar esse tempo aí. Um abraço, fique bem. Segue o vídeo aí, pessoal. Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos realizar uma aula extra, né? Uma aula de revisão ou até mesmo de retomada do conteúdo a pedido dos alunos que estão com dificuldade ainda em raiz quadrada. Eu compreendo essa dificuldade porque é o primeiro conteúdo novo de operações matemáticas que vocês estão vendo, né? Os outros conteúdos nós retomamos e aprofundamos ele, né? Das outras operações matemáticas. Essa é a primeira operação de forma eficaz nova que vocês estão vendo. Então vamos tentar trabalhar ela de uma forma diferente, tá ok? Presta atenção comigo. Então o nosso tema da aula é raiz quadrada. Mas antes disso, vocês lembram que eu tenho quantas operações matemáticas? Eu tenho 4 operações básicas, não é? Operações básicas. E essas operações básicas, quais são as operações? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Professor, por que você colocou elas assim? Porque essas operações, ela tem o poder de ser inversas uma da outra. Ou seja, a adição, ela é inversa da subtração e a subtração é uma operação inversa da adição. A multiplicação é uma operação inversa da adição e a divisão uma operação inversa da multiplicação. Vamos pegar um exemplo? Olha só, vou pegar um exemplo aqui. 10 menos 4. 10 menos 4 é uma subtração, é 6. Agora, se eu pegar o resultado da subtração e somar com a parte que eu tirei, 6 mais 4 é igual a 10. Ou seja, eu estou provando que ela é uma operação inversa. Tudo bem? Na multiplicação, olha só. 3 vezes 4 é igual a 12. Se eu pegar agora aqui, ó, 12 dividido por 3 é igual a 4. Se eu pegar 12 dividido por 4 é igual a 3. Então eu posso dizer que as operações elas são inversas porque eu posso tanto ir quanto voltar com a mesma operação. Professor, o que tem a ver com raiz quadrada? A raiz quadrada é uma operação inversa de uma potência quadrada. Lembra o que é uma potência? Vou apagar aqui. Potência quadrada. Então, as 4 operações básicas. Tudo bem, ótimo. Beleza. Então, se eu tenho aqui uma potência quadrada, ela vai ser uma operação inversa de uma raiz quadrada. Olha só. Quadrada. Primeiramente, o que é uma potência quadrada? É um número qualquer, é um número elevado ao quadrado. Ou seja, é um número que vai estar elevado ao quadrado.
Como é que eu resolvo isso aqui? Multiplico o número vezes o número. Ok? Então, exemplo. 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado vai ser 2 vezes 2. Lembra que esse pontinho aqui, no eixo central do número, aqui, ó, esse pontinho quer dizer multiplicação, tá? 2 vezes 2 vai ser igual a 4. Então, 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4. Tudo bem. E o que tem a ver dela ser inversa? Olha só, se eu pegar agora aqui, ó, raiz quadrada de 4. Professor, a raiz quadrada pode aparecer o 2 aqui em cima ou não, tá? Esse número aqui se chama índice, é o 2, quer dizer que essa raiz ela é quadrada. Então, qual vai ser o número que eu vou multiplicar por... Eu vou multiplicar ele 2 vezes, que vai dar 4. Né? Então, eu tenho que pegar um número que eu multiplicando ele 2 vezes, vai dar 4. Então, qual vai ser esse número? Raiz quadrada de 4 vai ser 2. Por quê? 2 vezes 2 é igual a 4. Vamos pegar outra raiz quadrada. Raiz quadrada de 100. Olha só. Qual vai ser o número que eu vou multiplicar por ele mesmo? Lembre-se que aqui, ó, aqui eu não coloquei o 2, mas deixa de ser uma raiz quadrada? Não, né? Eu não coloquei o índice 2 aqui, eu suprimi, eu tirei o índice 2. Não tem nenhum problema. A maioria das raízes quadradas vão aparecer para você sem o índice 2. Tá? Sem esse índice 2. Então, qual é a raiz quadrada de 100? Qual é o número multiplicado por ele mesmo que irá dar 100? 10. Professor, como é que você sabe? Vamos fazer aqui, ó. 10 vezes 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Então, o resultado da minha raiz quadrada de 100 é 10. Ok? Aqui eu tirei uma prova real, ó. Eu tirei aqui uma prova real. E cientifiquei, provei que a raiz quadrada de 100 é 10. Aqui, ó, raiz quadrada de 4, 2. Tranquilo? Professor, como é que eu posso facilitar o meu cálculo de raiz quadrada? Então, vou apagar aqui. Foca só um pouquinho aqui para eles darem uma olhada. Tá ok? Para vocês terem um ponto aí. Ótimo. Então, vou apagar aqui. Para que vocês não tenham dificuldade na raiz quadrada, é muito importante a tabuada. Desde lá da sua professora do 4º e do 5º ano, ela vem trabalhando tabuada com vocês. Por isso que a tabuada é importante. Nós, nas primeiras aulas do bimestre, nós trabalhamos a tabuada de uma forma bastante eficaz. Vocês têm no caderno de vocês a tabuada, né? Então, olha só. Por que a tabuada é importante? Porque dentro da tabuada existem números que multiplicado por ele mesmo vai dar um número qualquer. Exemplo, olha só. Qual vai ser a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 vai ser um número multiplicado por ele mesmo que vai dar 9. Qual vai ser essa raiz quadrada? Olha onde está o resultado, ó. Ó, 3 vezes 1 é igual a quanto? 3. 3 vezes 2 é igual a quanto? 6. 3 vezes 3 é igual a 9. Opa, aqui eu tenho uma raiz quadrada, ó. Ó, eu tenho um quadrado perfeito aqui. Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9? 3. Então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Perfeito. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Outro exemplo. Qual é a raiz quadrada de 16? Ou seja, qual é o número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar 16? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que vai ser igual a 16? Vamos pegar uma raiz quadrada aqui? Vamos pegar do 4. 4 vezes 1. 4 vezes 2. 4 vezes 3. 4 vezes 4. Olha só. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Então, aqui eu tenho um quadrado perfeito, ou seja,
Qual é o número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar 16? 4. Então, a raiz quadrada de 4, de 16, é igual a 4. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Por quê? 4 vezes 4 é igual a 16. Tudo bem? Tranquilo até aí? Beleza. Então, foca aí um pouquinho, né? Vou apagar para agora nós começarmos de forma contrária. Vocês agora vão aprender os nomes de cada componente da raiz, tá? Então, o que ocorre, galera? Então, como eu disse para vocês, o sinal da raiz é esse. O sinal é esse, que é chamado de radical. Isso aqui é o radical. Ó, radical. O número que vem aqui na raiz, ó, que vem aqui, ó, que se é uma raiz quadrada, aqui é 2. Esse número é chamado de índice. 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 É índice. Porém, o índice, quando ele é da raiz quadrada, ele pode ou não aparecer. O número que está aqui dentro, número qualquer, eu vou colocar como um coração. Um número qualquer que está aqui dentro, eu chamo esse número aqui de radicando. Radicando. E o resultado eu chamo de raiz. Ou seja, qual é a raiz quadrada do número tal? O resultado eu chamo de raiz. Isso aqui vai ser igual a resultado. Tranquilo até aí? Então, olha só, se eu pego aqui uma raiz quadrada de 64, ó. Raiz quadrada de 64. Aqui eu tenho meu radicando. Radical, perdão, aqui eu tenho um radical. O sinal radical. O meu número que está dentro da raiz, eu chamo ele de radicando. E o resultado que eu quero saber, o número que eu quero saber aqui, vai ser minha raiz. Aqui é meu índice, ó. Professor, mas não tem nenhum número aí. Quando não tiver nenhum número na raiz, no índice da raiz, quer dizer que ela é quadrada. No seu livro mesmo, nenhuma das operações de raiz vai estar com número. Então quer dizer que ela é uma raiz quadrada. Tá ok? Raiz quadrada. Porque o menor índice de uma raiz sempre vai ser 2. Sempre vai ensinar um 2. Beleza? Então, a raiz quadrada de 64, né? Vai ser qual número? Então, qual o número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 64? Aí você vai na tabuada. Então, olha só. Se eu pegar aqui, ó, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, 8 vezes 4, 8 vezes 5, 8 vezes 6, 8 vezes 7, 8 vezes 8. Olha só. Qual é o número aqui que está sendo multiplicado por ele mesmo? 8 vezes 8. O número multiplicado por ele mesmo, 8 vezes 8, é igual a 64. Opa, deu o resultado do meu radicando aqui, então a resposta vai ser 8. Porque 8 vezes 8 é igual a 64. Então, a resposta da minha raiz, ou seja, a resposta da minha raiz quadrada, consequentemente a minha raiz, que é igual a resposta, tem que ser um número multiplicado por ele mesmo que vai dar igual ao meu radicando, ou seja, vai igual ao número que vai estar dentro da raiz. Então imagine uma coisa, que a raiz quadrada de um número, a raiz quadrada desse pincel aqui. A raiz quadrada desse pincel tem que ser um número multiplicado por ele mesmo que vai ser igual a esse pincel. Ou seja, a raiz quadrada do azul tem que ser um número multiplicado por ele mesmo que dê essa caneta azul. Então, nada mais é que o inverso de uma potência quadrada. Você quer ver que é o inverso de uma potência quadrada? Porque 8 ao quadrado é igual a 8 vezes 8, que vai ser igual a quanto? 64. Por isso que eu falo que uma raiz quadrada, ela é inverso de uma potência quadrada. Só que na raiz quadrada você quer apenas um número que multiplicado por ele mesmo deu o valor do seu radicando. Já aqui, 8 ao quadrado, você apenas vai multiplicar pela quantidade do seu índice aqui. Então, 8 ao quadrado é igual a 8 vezes 8, que é igual a 64. Então,
a raiz quadrada se resume nisso. Um número que você vai multiplicar por ele mesmo, ou seja, multiplicar ele, vai repetir a multiplicação dele 2 vezes. Então, 8 vezes 8, que é igual a 64, que vai dar, e vai ser o resultado igual com o número que está dentro da raiz, que é o chamado radicando. Tranquilo, pessoal? Fácil? Então, tome essa revisão, tá ok? Anotem, façam as anotações, promovam todos os exercícios que vocês acharem com dúvida. Marca esses exercícios com dúvida. Se tiver dúvida, comente, né? Na nossa live, vocês pediram para ter mais uma aula sobre raiz quadrada, então a aula está aí. Não se preocupe que assim que nós retornarmos das aulas presenciais, tudo vai facilitar ainda mais, tá bom? Porém, tenta, por favor, dar uma estudada, né? Dá uma estudada, eu sei que vocês sabem, vocês são bons, mas dá uma estudada nas tabuadas do 1 até o 10, tá ok? Do 1 ao 10, estuda essas tabuadas, refaça essas tabuadas, ok? E quando vocês forem refazendo essas tabuadas, olha só, vou apagar aqui. Quando vocês forem refazendo as tabuadas, vocês vão perceber que vai existir quadrados perfeitos ali. Olha só como é que vão existir quadrados perfeitos. Vamos pegar aqui a tabuada do 5. Tabuada do 5. Então, 5 vezes 1 é igual a 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5, 5 vezes 6, 5 vezes 7, 5 vezes 8, 5 vezes 9 e 5 vezes 10. Olha só. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Olha só, um número multiplicado por ele mesmo. Então aqui eu posso dizer que eu tenho um quadrado perfeito. 5, vamos continuar. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 10, 50. Olha só então. Se cair então para você aqui, ó, qual é a raiz quadrada de 25? Qual é o número que você multiplica por ele mesmo que vai dar 25? 5. Então a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? Por que a raiz quadrada de 25 é igual a 5? Você pode dizer, pois 5 vezes 5 é igual a 25. Professor, como é que eu posso representar esse 5 vezes 5? Pode ser representado assim, ó. 5 vezes 5 é igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25. Por isso que eu digo que a raiz quadrada de 25 é igual a 5. É inversa de 5 ao quadrado, que é igual a 25. Professor, como assim? Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, qual é o número que multiplica por ele mesmo que vai dar 25? 5. Então, o que é multiplicar por ele mesmo? 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Ok? Então, a tabuada, ela é essencial. Então, para vocês, primeiro passo, para vocês ficarem feras na raiz quadrada, é a tabuada. Na próxima aula extra que tiver, nós vamos falar sobre as raízes quadradas terminadas em 2 zeros. Tá ok? Fiquem bem. Espero que dessa nova forma de explicar vocês tenham tirado algumas dúvidas. Tá ok? Fiquem bem, fiquem com Deus. Bons estudos.